Existem dois tipos de narcisistas. Tem o narcisista exposto, tem aquele que é visível que ele é narcisista, aquele que é orgulhoso aparentemente. Você percebe a arrogância, ele é sedutor, ele ocupa lugares importantes, ele chega nos lugares já chegando, tomando conta do ambiente. Você percebe a forma de se expressar dele, a arrogância, ela é muito visível, certo? É flagrante. Mas tem o outro narcisista, que é o oculto, que esse é muito difícil de você descobrir, porque é o que tem a aparência de piedade. De piedoso. Esse é o Caramba, vitimista. Esse é perigoso. Esse é o vitimista, é aquele que seduz, é aquele que conquista. Quando uma pessoa começa um relacionamento com um narcisista que tem aparência de piedade, né, o oculto, é muito difícil você saber que ele é um narcisista, porque ele te encanta, ele te acolhe, ele procura descobrir quem é você, seus pontos fracos, seus gostos, ele procura saber sua vida, ele vai te escutar, ele vai te dar atenção, vai ser uma pessoa amorosa, carinhosa, mas te essa dá é a primeira presente. característica do picareta, né? Mas aí porque tudo pra é você bom. pegar a pessoa, enrolar a pessoa e dar um golpe na pessoa, você precisa dessas características todas aí. Pois é, mas sabe qual é o problema? O problema é que o narcisista, ele capta pessoas que são emocionalmente carentes. Frágeis. Certo? Sim. Então tem pessoas que são inteligentíssimas. Eu tive pacientes que eram diretores de empresas, médicos importantes, pessoas inteligentíssimas, pessoas cultas, pessoas financeiramente bem-sucedidas, mas narcisistas. Emocionalmente sim. frágeis, carentes. Então, ele cai nas garras de uma mulher narcisista com a maior facilidade do mundo. Ela chega, muitas vezes, se apresentando como muito capaz, ele começa a confiar nela, ou ela se apresenta como aquela vitimizada, que veio de outros relacionamentos, que ela foi tão humilhada, maltratada. Aí aquele homem pensa assim, você é o príncipe dela, né? Eu vou salvar essa mulher. É aquela que se apresenta com aparência de piedade. Ela vem como vitimista. E talvez até vai elogiá-lo também, vai falar coisas que ele quer ouvir. Vai jogar ele para cima, vai fazer ele se sentir o homem mais importante do mundo. Eu tô falando de mulheres narcisistas porque a gente só fala de homens narcisistas, né? E tem muitos homens que caem nas armadilhas de mulheres narcisistas e é muito difícil de você alertar um homem, porque o homem mais orgulhoso, ele não acredita que ele pode passar por uma situação, que ele pode ser enganado, não é? Então, é importante dizer que para uma pessoa ser narcisista, tanto faz homem, mulher, não escolhe sexo. Não, né? Narcisistas são homens e mulheres. E você cai, né? Como a gente estava falando, é fácil cair por causa da carência afetiva. As pessoas que têm uma boa autoestima, é mais difícil ela cair num relacionamento com um narcisista. Eu vou te contar um exemplo de uma paciente que eu tive. Ela passou 32 anos sofrendo com um marido narcisista. Ela teve várias doenças autoimunes. Misericórdia, 32 anos? Não, tem pessoas que estão 40 mas anos. Mas é pelo laço que ela falou. Não, tudo bem, eu entendo, mas eu tô pensando, a pessoa sofrendo 32 anos. Olha, ela teve câncer 2 vezes, ela teve AVC, ela teve fibromialgia. Porque essas pessoas, o narcisista, ele vai te matando aos pouquinhos, entendeu? E vai te consumindo. Mas qual é essa ação do narcisista matar aos pouquinhos? Como é nesse caso concreto? Ele mata aos pouquinhos porque o narcisista, ele não vê uma outra pessoa como pessoa. Ele não respeita os sentimentos, ele não se importa com a dor do outro. Ele usa os relacionamentos para explorar. Então, ele, quando conhece uma pessoa, ele fica prestando atenção no que ele pode tirar dela. Então ele começa seduzindo, conquistando. Depois, ele tem a necessidade de ver essa pessoa sofrendo. Então ele começa naquele processo de desvalorização, de humilhação. Ele vai tirando a identidade dela.
A pessoa começa a abrir mão de quem ela é para ser tudo que o narcisista quer que ela seja. E ela vai vivendo... Ela vai perder a identidade Ela dela. perde a identidade. Ela vai vivendo num processo de tensão o tempo todo. Por uma série de coisas, né, que a gente vai poder explicar aqui. Mas a pessoa vai adoecendo aos poucos, porque ela deixa de ser um ser humano. Ela passa a tentar corresponder à expectativa de outra pessoa. Porque se ela não corresponde, alguma coisa acontece. O narcisista, com o mínimo aborrecimento que ele tem, ele faz um escândalo, ele briga, ele fica em silêncio, ele passa meses sem falar com uma pessoa dentro de casa, ele ignora completamente. Não é? Então, é uma série de maldade. Né? Não, ele não é um doido. É quase isso. Não, ele não é um doido. Não, porque ele sabe o que está fazendo. Ele não é um doido porque um doido, uma pessoa louca, ela é o que é em qualquer lugar. O narcisista não. Ele dentro da igreja, ele é a pessoa mais amável do mundo. Todo mundo ama o narcisista na igreja. Porque ele tem, uma das características do narcisista é a necessidade extrema de bajulação, de ser elogiado. De ser bajulado. De ser amado, de ser querido, certo? Ele precisa disso. Então, socialmente, ele faz tudo para parecer uma boa pessoa. Não, bonzinho. Ele faz. É o bonzinho. Tem um monte na igreja, em qualquer tipo de religião. Porque ali é um ambiente que comporta, é um ambiente que constrói, que ajuda a construir o perfil que ele quer passar. De bonzinho. De bonzinho. De bom pessoa moço. Ajudadora. De pessoa... Por isso que é muito difícil uma pessoa que vive com narcisista buscar ajuda. Porque imagina... Todo mundo acha ele bom? Dentro da sua comunidade, você tem uma pessoa lá que é ajudador de vocês, que é o cooperador de tudo, que é aquele que está ali pronto para ajudar em todas as horas. Aí você vem uma esposa e chega e fala assim, eu estou adoecendo. Porque em casa ele é assim, ele humilha, ele maltrata, ele não ama os filhos, ele não me ama, ele acaba com a minha vida. Aí você vai falar o quê? Não, você está falando de outra pessoa, não é dessa que eu conheço. Nem é esse que está aqui tão bonzinho, tão prestativo. Aí o que acontece? Ninguém acredita nessa pessoa. Ninguém acredita. Aí ela fica sozinha. Entendeu? Sofrendo. A família